Respondendo a dúvida aqui do PhD Pereira, ele tem uma matriz aqui e ele quer que a cada linha aqui vai percorrendo da última coluna até a primeira coluna, tá? Encontrando o zero aqui, ele quer que elimine o zero, né, até chegar a um número maior que zero, né? Aí chegou em um número maior que zero, para e passa para a próxima linha, tá? Então aqui ele mostra um exemplo aqui de como estava e como que ele quer que fica, tá? Então eu vou abrir aqui o Excel e vou montar um exemplo aqui que vai de A até F, né? Aqui começando, né, na linha 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4. Vamos ter aqui alguns exemplos, né? 1, 2, 3, 4, né? Isso aqui vai até a coluna F, tá? Aí aqui eu vou colocar um zero. Aqui eu vou colocar um zero. Um zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá? Então, a intenção aqui é o seguinte: eu começo a percorrer da linha 1, né? Só que da coluna F, tá? Então seria a coluna 6, né? Da coluna 6 até a coluna 1, tá? E da linha 1 até a linha 4, tá? Então vamos lá. Alt F11, inserir módulo sub, elimina zeros, tá? De linha as long, de coluna as long, tá? Poderia ser integer também. Não vem ao caso ficar discutindo essa diferença agora, mas é o seguinte: for coluna, tá? Então, começar pela linha, vai for linha igual a 1 to 4. Eu vou da linha 1 até a linha 4, tá? Next linha. E a cada linha que eu percorrer, eu vou de qual coluna a qual coluna. For coluna igual a 6 to 1. Step menos 1. Esse step menos 1 é para fazer em contagem regressiva, tá? De 6 para 1, tá? Em vez de fazer de 1 para 6, estou fazendo de 6 para 1, tá? Então, step menos 1. Coluna. Ok? Aí eu vou fazer o seguinte: if o valor da plan 1 ponto cells linha coluna ponto value for igual a 0, then
and if, né? Vou apagar já o zero? Não, calma, né? Se esse valor for, né? And if, se o valor da coluna menos 1, tá? Coluna menos 1 for maior, for também, aqui é o seguinte, eu tenho que verificar se ao lado desse zero tem um valor maior que zero, tá? Então seria o seguinte, maior que zero, aí eu apago esse valor aqui, tá? Apago esse valor, tá? Eu sei que talvez não vai ficar perfeito aí para o PhD Pereira, né? Mas aqui já vai dar um norte para ele de mais ou menos o que ele tem que melhorar nesse código, tá? Já tem uma lógica aqui que mais ou menos dá para ele entender e dá para ele adaptar a necessidade real dele, tá? Então o que eu estou fazendo é o seguinte, se o valor da linha e da coluna que eu estiver percorrendo for igual a zero, eu verifico a coluna anterior. Se a coluna anterior for maior que zero, aí eu apago o valor dessa linha coluna que eu estou percorrendo, tá? Só que como eu estou fazendo coluna menos 1, para o Excel não existe coluna zero, tá? Então eu tenho que fazer o seguinte, if coluna for maior ou igual a 1, tá? Porque aí se a coluna for 1 ou maior, quando eu faço coluna menos 1, né? Se a coluna for igual a 1, aí menos 1 vai dar 0. Então não pode ser igual a 1, tem que ser maior que 1, tá? Então, se essa coluna for maior que 1, eu posso tirar 1. Eu posso fazer coluna menos 1, tá? Por exemplo, coluna igual a 2, menos 1 dá coluna 1. Existe por Excel a coluna 1? Existe, tá? Então aí é só para não dar erro aqui no código dele, tá? Então vamos lá. Vou executar. Vamos ver o que vai dar aí, tá? Alt F. Olha lá. Aqui, ó, ele eliminou esse zero, aqui ele já eliminou esse zero, eu já sei mais ou menos o que está ocorrendo, tá? Que é o seguinte, a cada linha que eu mudar, eu tenho que voltar de novo para a coluna 6, tá? Aqui eu vou voltar para a coluna 6, porque senão ele vai a 6, aí a outra ele vai a 5, a outra ele vai a 4, tá? Então, Alt F11. Mudou a linha aqui, ó. Mudou a linha, tá? O que tem que fazer? Tem que voltar para a coluna 6, tá? Então, vamos tentar entender isso aqui, ok? Eu vou executar passo a passo, né? Colocar aqui um ponto de interrupção e ir apertando F8 para ver como que ele está executando, tá? Então eu vou executar aqui, ele vai parar aqui. A linha está valendo 1, tá? Então ele vai da linha 1 à linha 4, tá? E a coluna vai passar a valer 6, tá?
Então, linha 1, coluna 6. O valor da linha 1, coluna 6 é igual a 0? Sim. Então, ele tem que entrar aqui. Tá? F8. A coluna é maior que 1? Sim. Então, ele tem que entrar aqui. Certo? Aí eu pergunto. Na coluna 5, né? O valor é maior que 0? Tá? Então, na verdade, não estava aquele erro que eu falei para vocês, tá? Na verdade, o erro tá aqui, ó, né? Que é o seguinte: se o valor da coluna ao lado, né, a coluna anterior, for 0 também, aí ele já não entra aqui, ó, tá? Então, esse é o problema que eu tenho que resolver agora, tá? Que é o seguinte: eu vou tentar tirar essa linha, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que... Ele vai apagar... Se eu tirar essa linha, ele vai apagar todos os zeros. Tá? Ele vai apagar todos os zeros. Quer ver? Aqui, ó. Vou executar. Alt F11. Ele apagou todos os zeros. Tá? Só que se tivesse um zero aqui, ó, ele iria apagar também. Tá? Então, esse é o problema, né? Que é o seguinte: resolver, né? Se esse zero, né, deve ser apagado ou não, tá? Então, na verdade, eu vou ter que percorrer aqui, ó, tá? Eu vou ter que percorrer aqui, né, a partir da primeira coluna, né? Verificar se, vamos supor, tem um zero aqui, eu vou ter que verificar, ó. Aqui esse achou um zero, né? Se achou um zero, tem um número maior que zero antes dele? Tem. Agora, não, na verdade eu vou ter que procurar. Se tiver um número maior que zero depois dele, esse zero não pode ser apagado. Tá? Então a lógica aqui, em vez de eu percorrer da 6 para 1, eu vou tentar percorrer da 1 para 6 mesmo. Tá? Então voltando aqui. Ó. Tá? Vamos voltar lá. A lógica agora vai ser a seguinte. Em vez de ser 6 para 1, vai ser de 1 a 6, tá? E em vez de ser step menos 1, eu vou tirar esse step menos 1, tá? Aí é o seguinte. Nessa linha aqui, eu procuro um zero, né? Então eu vou procurar if linha coluna for igual a 0, then, né? Daí nessa linha coluna, o que eu vou fazer? Eu vou passar a percorrer até vou percorrer da coluna mais 1 até a coluna 6, tá? Então aqui, ó, eu vou criar uma outra variável aqui chamada call, né? Dim call slong, tá? Achou um valor igual a 0? Então for call igual a coluna mais 1, coluna mais 1 to 6, tá? Next,
call. Tá? Então aí eu vou fazer o seguinte. Se eu acho um valor igual a zero, vou percorrer as colunas posteriores. Se eu encontrar um valor maior que zero, né? Então seria isso aqui. And if, tá? Se eu encontrar um valor maior que zero, então aquele zero lá não pode ser apagado, tá? Vou criar aqui, ó, uma variável chamada achou, né? Din achou as boolean, tá? Esse boolean ele vai servir só para me dar verdadeiro ou falso, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada lim, né? Din L de linha, as long, tá? E din C, né? C de coluna, as long, tá? Eu vou guardar esse L e esse C vai me servir para guardar o endereço aqui, ó, desse zero que está aqui, tá? Então o L seria igual a linha, tá? E o C seria igual a coluna. Isso aqui é só para eu saber onde que está o zero, tá? Para quando eu for apagar o zero, eu saber a linha desse zero e a coluna desse zero, tá? Então, se algum dessas colunas aqui, tá? Aqui não vai ser col, aqui vai ser coluna, tá? Aqui não vai ser coluna, vai ser col. Se algum desses valores aqui, dessas colunas posteriores, for maior que zero, então eu vou dizer que achou vai ser igual a true, ou seja, ele achou um valor maior que zero, tá? Então o achou aqui, ó, ele começa valendo falso. Achou é igual a false, tá? Se ele achou um valor maior que zero, então o achou é igual a true, tá? Aí eu pergunto o seguinte, ó. If achou igual a false, then and if, tá? Ou seja, se achou igual a false, significa o quê? Significa que ele percorreu as colunas posteriores e não achou nenhum número maior que zero. Então significa o quê? Significa que este zero aqui, esse valor que eu achei que é igual a zero, ele deve ser apagado, tá? Então aqui eu coloco que aquela linha e aquela coluna, o valor que é igual a zero, ele deve ficar em branco, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui tem um zero no meio aqui, ó, tá? Eu vou colocar outro zero aqui, ó, tá? E vou colocar um zero aqui, ó, tá? Aí esse zero ele não poderia apagar, esse zero ele não poderia apagar, tá? Deveria apagar esses zeros aqui, tá? Então vamos lá, Alt F11,
Vou executar aqui F5. Executou já. Alt F11. Então tá aí, ó. Tá? Quando o 0 está entre números inteiros, ele não apaga. Agora, se o 0 está aqui no final, ele apaga. Tá? Então, este foi o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.